Ok? Tá valendo? Calazans, provas e concursos. Olá, tudo bem? Para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui mais uma vez, Teia Heliópolis, a de Sampa. Hoje estou sozinho, mas acompanhado aqui de uma pergunta de uma aluna bem interessante. Márcia fez uma pergunta interessante relacionada a Calazans, provas e concursos. Então ela está fazendo um concurso e fez uma pergunta que eu vou trazer para a área dela específica, mas também que vale para várias áreas, qualquer que seja, nível superior, nível técnico. Tudo bem? TEA de Sampa, São Paulo, com o apoio técnico do nosso amigo Henrique Henrique. Muito obrigado aí pelo apoio. Então, vamos lá. Qual foi a pergunta? A pergunta foi o seguinte, ela falou assim, professor, no meu caso, no concurso que eu vou fazer, que é da área da pedagogia, concurso público voltado para a área de ensino, cai estudos de caso. O que é estudos de caso? E aí ela complementou, um detalhe, o estudo de caso ele é do tipo dissertação. Aí nós fizemos uma combinação, estudos de casos e dissertação. A rigor não é a mesma coisa. A rigor não é, e nós vamos ver na aula de hoje, nosso podcast aqui, qual é a diferença entre um e outro. Contudo, isso é importante. Normalmente eles vêm combinados. Aí sim. Então eu posso dar um estudo de caso que não seja dissertação e posso dar uma dissertação que não seja estudo de caso. Contudo, repito, normalmente em alguns tipos específicos de prova, realmente eles vêm combinados e a gente vai ver o que é um, o que é outro e quando é que se dá essa combinação. Então, na realidade, muitas pessoas ficam perdidas. A minha prova é discursiva, a minha prova é escrita. Prova escrita não é necessariamente prova discursiva, tá? A gente vai entender isto. Interessante que entender isto é sim muito importante, não para principalmente, né, para estudar, saber o que estudar e como estudar, tá ok? Para respondermos esta pergunta, nós precisaremos passear por uma concepção muito importante dentro da didática, né, que são os objetivos educacionais. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim é sim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando que esse assunto há várias aulas sobre objetivos educacionais e assuntos relacionados a esse nosso canal do YouTube no playlist Calazans Provas e Concursos. Além do mais, assim como a internauta Márcia fez essa pergunta, você pode também, por intermédio dos nossos contatos, telefone e e-mail, que é Zap, você pode até participar do grupo. O professor Calazans tem um grupo Calazans Provas e Concursos, você pode ali participar enviando a sua pergunta. E, além do mais, no site do professor Calazans, caso te interesse, nós temos lá cursos e até mesmo uma assinatura. Temos o curso online de técnicas de ensino e uma assinatura de como passar em provas e concursos. E nós teremos aí o link para que você se delicie. E assim sendo, vamos caminhar? Objetivos educacionais. Eu vou fazer aqui uma pegada envolvendo neurociências. Aqui a gente não vai decifrar nos detalhes o que é neurociência, mas eu queria dizer que isso que eu vou passar aqui é muito importante. A neurociência, ela fala que um assunto, ele é muito melhor aprendido, mais bem aprendido, se você puder associar esse novo tópico, esse novo assunto, com um assunto que você já sabe. E aqui, então, eu vou trazer os objetivos educacionais e a gente vai fazer esta abordagem. E aí, para responder à pergunta da Márcia e a sua, nós precisamos caminhar nesse sentido aqui. O que você vai estudar? Eu vou estudar matemática. E daí? Que nível você vai estudar? Isso é importante. Não só o que você vai estudar, mas em que nível. Há provas até mesmo de nível superior, às vezes determinada matéria, ela é cobrada no nível inferior a outra matéria. Então a gente vai ver aqui como é que isto funciona.
Interessante que dificilmente os editais explicam isso, faculdades dificilmente explicam isso, cursinhos, mas esta concepção é muito atual e muito importante. O que estudar em que nível não é o que estudar apenas, o nível, e aí sim, como estudar. Eu vou me valer aqui do Benjamin Bloom, 1956, ó, é antigo, mas é atual. O fato de um determinado assunto ser antigo não quer dizer que ele esteja desatualizado. Na realidade, uma equipe fez uma atualização por volta do ano 2000 e eu vou aqui trabalhar com a concepção mais antiga. E quem quiser se aperfeiçoar, no nosso curso nós trazemos a concepção mais atualizada. Contudo, eu preciso deixar bem claro que essa concepção, para você, Márcia, que fez essa pergunta, você vai ver o quão é importante entender esta concepção. Às vezes, as pessoas ficam preocupadas com o edital, quantidade de matéria a ser estudada e desprezam isso aqui. Para fins de provas e principalmente de concursos, ele determinou três domínios: o afetivo, cognitivo e o psicomotor. Repito, quanto isso é importante. Hoje, muitos alunos concurseiros estão sendo reprovados por não dominarem o domínio afetivo. Hoje a gente vai se restringir ao domínio cognitivo e também o psicomotor a gente deixa para outro momento. Então, afetivo e psicomotor não será objeto de estudo de hoje. No domínio cognitivo, olha só o que Benjamin Bloom determinou, que há ali 6 níveis de aprendizagem. Repito, na nova concepção, ele não traz palavras, ele traz verbos, mas eu vou usar isso aqui que é muito atual. Os concursos se valem desta concepção, ainda que não enfatize isso. Benjamin Bloom determinou 5, melhor, 6 níveis de aprendizagem, conforme nós estamos vendo aí. E aí, muito importante, mais importante aí, Márcia, para quem vai fazer estudo de caso ou prova, dissertação, precisa entender o que é taxonomia. O que é taxonomia? Taxonomia, ele entende, e isso ficou bem enfatizado, que há uma hierarquia entre esses níveis. Ou seja, você pode aprender uma matéria, nós vamos ver aqui, em nível de conhecimento, ou em nível de compreensão, ou em nível de aplicação e assim por diante. Mas você não alcança o nível de compreensão se antes você não tiver consolidado o nível de conhecimento. E aí a gente vai ver mais para frente o quanto isso é importante. Às vezes, a pessoa vai fazer uma prova no nível de análise, síntese, avaliação, mas ela não domina o assunto em nível de conhecimento. Aí eu faço a pergunta: uma prova tipo dissertação, uma prova tipo estudo de caso, em que nível ela está? No conhecimento, compreensão ou ela alcança os demais níveis? Isto que é importante, nós vamos responder esta pergunta. Vamos ver conhecimento aqui. O primeiro nível, mais elementar, quando um aluno aprende uma matéria, ele deve aprender primeiramente no nível de conhecimento. O que é conhecimento? Envolve conhecer e lembrar de fatos, termos, conceitos básicos ou perguntas sem necessariamente entender o que elas querem dizer. Então, o primeiro nível, o primeiro contato em que a pessoa, o aluno vai ter com uma determinada matéria é neste nível, que é o nível de conhecimento. Às vezes, uma prova, ela é avaliada, ou o concurso, no nível de conhecimento. É muito comum também um concurso ter várias matérias, e determinada matéria é no nível de conhecimento, né? Então você precisa avaliar. Você vai fazer um concurso público para a área jurídica, mas na área jurídica, de repente, uma outra matéria de computação, por exemplo, ela não é no nível tão profundo quanto as outras matérias. Isto você precisa entender, tá? Então, a matéria que você vai estudar, ela é avaliada da mesma maneira que as outras matérias. Quando eu falo na mesma maneira, eu quero dizer aqui no mesmo nível. Então, de repente, se cair ali português, geografia, de repente não é no mesmo nível, é só conhecimento de dados, né? Então, restringe-se a datas, a nomes. Qual a data da Primeira Guerra? Qual a data da Segunda Guerra? Quais foram os países envolvidos? Quem
presidiu a Guerra dos 6 Dias? Quem era o presidente do Egito? Ou seja, o conhecimento bem superficial. Ele restringe-se a informações, tá? É claro que, tendendo a responder a pergunta da nossa amiga, a gente vai ver que estudo de caso não está nesse nível. E aí vem um grande problema. O aluno, o concurseiro, às vezes, ele estuda só em nível de conhecimento. E aí ele não vai se dar bem. Ele sabe a matéria, mas não sabe no nível exigido. Isto que é importante. Então, um exemplo aqui, teoria da conduta, conduta culposa, né? Então, nível de conhecimento. Quais são as 3 modalidades da conduta culposa? Imperícia, negligência e imprudência. Pronto. Isto é saber a matéria no nível mais elementar, no nível de conhecimento, ok? E a prova? Aí nós precisamos entender a, uma coisa diferente. O que você sabe e como vai ser avaliado. Em nível de conhecimento, é comum as provas serem avaliadas do tipo múltiplas escolhas. Então, quais são as modalidades da conduta culposa? Aí você vem lá as alternativas. Então, vamos lá? Então, eu tenho aqui uma matéria sendo avaliada no nível de conhecimento, tipo de prova, múltiplas escolhas. Mas pode ser também uma prova escrita. Cuidado, prova escrita, ela pode ser avaliada em nível do conhecimento. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas. Professor, a minha prova é escrita. E daí? Prova escrita, claro, talvez passe a ser um pouquinho mais complicado, que vai avaliar também a habilidade de expressão escrita da pessoa. Então, você tem um item a mais ser avaliado. Mas em relação à matéria, em relação ao assunto, nós vamos entender que não está havendo mudanças em relação ao nível de conhecimento, o nível de aprendizagem. Tá? E isso que a gente precisa entender. Então, repetindo, nível de conhecimento, quais são as 3 modalidades da culpa? Pode vir em múltiplas escolhas ou perguntando. Você vai escrever, ao invés de analisar as perguntas, você vai escrever imprudência, negligência, imperícia. Qual a diferença? Só isso. Tá? Isso não é dissertação, tá? Não vamos confundir. Isso é uma prova escrita. Dissertação é outra coisa. Calazans, a minha prova é discursiva. A gente vai entender aqui como dissertação e discursiva como sinônimos. Muitos concursos encaram como sinônimos. Tá? Então a gente vai encarar aqui. Então vamos lá? Prova escrita não é necessariamente uma prova discursiva. A gente deu um exemplo aqui agora, tá ok? Continuamos, tá? Então, uma prova no nível do conhecimento pode ser, a avaliação pode ser de várias formas. E agora vamos passar para um outro nível, nível de compreensão. O que é a compreensão? Abrange demonstrar um entendimento de fatos e ideias, organizando, comparando, traduzindo, interpretando, descrevendo ideias principais. Agora a gente viu aqui a prova que é avaliada no nível de compreensão não exige do aluno conhecimentos básicos sobre o assunto. O aluno precisa correlacionar fatos, correlacionar conhecimento, tá? Interpretar e assim por diante. Isso que é importante dizer. Tá? Então, a conduta culposa, num determinado concurso, ela pode ser avaliada no nível de conhecimento ou no nível de compreensão. E você precisa saber disso. É muito comum provas para concurso do segundo grau ser avaliado o mesmo assunto. Então, normalmente, no segundo grau, o nível técnico, pode ser avaliado no nível de conhecimento. E para nível superior, muitas vezes, a mesma matéria cobrada no nível mais profundo. Uma vez, uma senhora, 2 senhoras me procuraram a respeito das matérias e compraram aí todo o material didático. Mas eu perguntei, mas qual o nível? Ela, as duas ficaram assim perdidas. Precisa saber isso, tá? Então, a prova, claro que vai ser diferente. O mesmo assunto avaliado de forma diferente. Aqui sim, aqui ele pode pedir para dissertar. Disserte sobre esse assunto. Aí, vamos lá, no nível de conhecimento, quais são as 3 modalidades da culpa? Se você responder imprudência, negligência, imperícia, você acertou.
Olha só que coisa interessante. Disserte sobre a modalidade da culpa. Aí ele não está pedindo que você apenas apresente ali os três elementos. E aí eu vou querer dizer uma coisa muito importante. Eu já vi alunos saindo da prova totalmente convictos que tinham passado, porque acertaram tudo. E acertaram, mas não corresponderam à prova. A prova pedia no nível mais profundo. Ele acertou, mas no nível mais elementar. Tá? E cuidado, quando um determinado concurso pede para você dissertar e você, ao invés de dissertar, você apenas cita, o examinador está entendendo que você não conhece aquele assunto em profundidade. Tá? Então você vai passar, você vai acertar a questão, mas não no nível desejado. Tá bom? Então, uma prova escrita, ela pode ser do conhecimento ou compreensão. Só do conhecimento vai ser conhecimento básico. A compreensão normalmente vai ser dissertação, tá? E aí vem lá, o que que é dissertação? Expor algum assunto de modo sistemático, abrangente e profundo. Pode ser oral ou por escrito. Vamos lá então? Então, se a prova pede para você dissertar, existe uma técnica para que você responda, mas você precisa sistematizar de uma forma abrangente e profunda. Se o examinador pede para você discorrer ou dissertar, prova oral ou prova escrita, sobre a modalidade, as modalidades da culpa, você tem que sistematizar. Se você responder imprudência, negligência, imperícia, você não passou, você não respondeu, tá, a prova no nível desejado. Um assunto de modo sistemático, abrangente e profundo. Então, a prova, tá, ela pode ser também dissertação. Diferencie imprudência de imperícia. Nesse caso, a gente percebe que é uma prova mais, né, abrangente. Está pedindo para você dissertar. Então, quando pede para você diferenciar, muitas pessoas vão naquela diferenciação muito simples. Então, nós vimos aqui conhecimento e compreensão. Vamos ver agora a aplicação. Repetindo o que é importante. A pessoa não alcança o nível de compreensão se ela não dominar o assunto. Ele não vai conseguir dissertar sobre as modalidades da culpa se ele não souber as três modalidades. Então, um puxa o outro. Isso é neurociência. O que é neurociência? Você aprender um assunto, mas dominando um assunto anterior. A neurociência, ela trabalha nesse sentido. O que é aplicação? Aplicação é incluir, eu gosto muito de dizer, é aplicar aquilo que você conhece em situações práticas, tá? E aqui, olha só que coisa importante, na resolução de problemas. Aí, nós já começamos a responder melhor a pergunta da Márcia. Resolução de problemas, estudo de caso. Normalmente, o estudo de caso é um caso real ou simulado, muitas vezes exposto em problemas. Então, usar o conhecimento, então, aplicar o conhecimento em situações novas do que aprendeu. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Então, nós já vimos quais são as modalidades da culpa. Eu vou dar uma situação, um problema. Um motorista, ao trafegar em via pública, de velocidade máxima de 40 km por hora, atropela e mata uma criança a 80 km por hora. Pronto. Aí eu posso fazer 1000 perguntas aqui. Ele praticou uma conduta dolosa, uma conduta culposa, culposa na modalidade de imperícia e prudência. Então, o que eu fiz aqui? O assunto aqui é modalidade da culpa. Mas só que aqui eu dei um caso, pode ser real ou simulado. Aqui é um estudo de caso, tá? E aí, cuidado. Eu já vi em concursos que estudo de caso pode ser também avaliado por intermédio de múltiplas escolhas. Então ele pergunta, ele dá o estudo de caso e aí então pergunta: esse motorista, ele praticou uma conduta? Qual tipo de conduta? Vamos lá? Então, um estudo de caso sendo avaliado por intermédio de múltiplas escolhas. Isso é possível. Então, vamos lá. Estudo de caso, o que é estudo de caso? Estudo de caso é um caso concreto, um caso simulado, onde você vai aplicar. Então, você tem o conhecimento e você vai aplicar. Como ele pode ser avaliado? Ele pode ser avaliado em múltiplas escolhas ou até mesmo pedir para você escrever.
tá ok? Então, no caso aqui, aplicação. Você aplicou em um caso concreto. Estudo de caso é isto, é aplicar um determinado conhecimento dentro de uma situação real simulada. E aqui é um problema, porque muitas pessoas conhecem matéria, mas quando apresenta um caso, ele não consegue. Eu participei uma vez, assisti uma prova muito importante, em que um candidato ao cargo de juiz na prova oral, é avançado, a prova avançada. Na prova oral, o examinador fez a seguinte pergunta: o A emprestou o carro para B, o proprietário é A, emprestou o carro para B. B provoca um acidente, mata pessoas e causa grandes prejuízos. Quem é o responsável por esse acidente para fins de indenização? E entendemos que um candidato ao cargo de juiz que chega na prova oral, ele já passou por várias fases, já sabe muita coisa, mas nesse caso ele não soube responder. E nós ali ficamos intrigados. Como é que ele chega nesse ponto e não consegue resolver a situação? Porque ele sabia o assunto, sabia no nível de conhecimento, nível de compreensão, mas não soube aplicar. E juiz não é aquele que sabe a matéria, juiz é aquele que aplica a matéria. Então, ele não soube aplicar. O assunto pode ser avaliado, escrita, múltiplas escolhas ou até mesmo oralmente, como nós vimos aqui. Então, não vamos confundir estudo de caso com dissertação. O estudo de caso é o estudo de caso, real ou simulado, um caso concreto, que pode ser feito por intermédio de escrita ou oralmente e pode ser dissertação. O juiz podia perguntar: disserte sobre esta situação. Quem é responsável? A ou B? E aí ele teria que dissertar ou discorrer. Quando for perguntado em prova oral, discorra, a gente vai aqui equiparar. Aí vai ter que explicar o que é dolo, o que é dolo eventual, quais são as modalidades da culpa, quais são os requisitos. Ele tem que sistematizar. Ok? Entenderam? Estudo de caso, aplicação. Como ele pode ser avaliado? De várias formas, ok? Então, dona Márcia, entendeu? A tua prova pode ter um estudo de caso, tá? E pode ter também ali, este estudo de caso pode ser avaliado de várias formas. Como ele é avaliado é que muda. Inclusive, no nosso curso de técnicas de estudo e também provas de concurso, nós temos um módulo onde eu falo só sobre avaliação. Como são os tipos de avaliação? Quais são os tipos de avaliação? Isso é, sim, importante. Tá? Nós entendemos que os estudos de casos estão para cima ali a partir de compreensão. Tá? Nós entendemos, normalmente os casos que nós temos estudado é a partir de compreensão. Tá? Mas avaliados a partir de análise, síntese e avaliação. Eu não vou falar sobre esses 3 pontos, mas a análise é quando pede você analisar, abrir um determinado caso. Síntese, quando pede para você fechar determinado caso. E avaliação, para você avaliar quem é o culpado, no caso ali da prova, do exemplo que eu dei, quem é o culpado, quem é o responsável pela morte do pedestre e quem é o responsável por indenizar. Aí é um nível mais alto, né? Tanto é que era um cargo de juiz. A avaliação é o nível mais alto, mas para chegar neste nível, você tem que passar pelos níveis anteriores. Por que esse candidato não se deu bem? Porque alguma aresta ficou ali presa, né, a ser aparada nos níveis anteriores. Ele não consolidou a matéria. Você, para chegar no nível de compreensão, você precisa consolidar o conhecimento e assim por diante. Se a matéria não for consolidada, você não consegue passar para frente. Ok? Olha, eu estou repetindo, hein? Então, dissertação pode ser de várias formas, múltiplas escolhas, pode ser prova escrita e pode ser prova oral. Dissertar é expor algum assunto de modo sistemático. Tem que ser abrangente e profundo. Normalmente nos 3 últimos níveis. Normalmente, mas a partir do no nível de compreensão. Aplicação, né? Um motorista, ao trafegar em via pública, conforme o exemplo que nós já demos aqui, dá um caso concreto e pede para você aplicar o seu conhecimento, tá? Olha só, um estudo de caso. E eu apresento, um examinador, uma banca examinadora pode
apresentar um comportamento de um aluno, de uma pessoa, e pedir para você enquadrar. Então, determinada pessoa se comporta desta maneira, em estudo de caso, e pede para você enquadrar em múltiplas escolhas, ou enquadrar também em múltiplas escolhas. Então, transtornos psicológicos. Ele não fala quais são os transtornos psicológicos, você poderia enumerar. Isso é nível de conhecimento. Então, quais são os transtornos psicológicos? E você faz ali uma citação. Isso é uma avaliação no nível conhecimento. Agora eu vou dar uma avaliação no nível mais avançado. Vou dar um estudo de caso. Um determinado aluno, ao chegar na escola, se comporta dessa maneira, agride os seus coleguinhas, sai da sala durante a aula, não conversa com os professores e assim por diante. Pode apresentar vários comportamentos e pede para que você identifique qual é o comportamento dele. Ele não consegue prestar atenção, ele é disperso e assim por diante. Ou seja, eu estou dando um estudo de caso dentro de sendo avaliado em múltiplas escolhas, tá? E aqui eu vou fazer uma observação especial para quem faz concurso para a área jurídica, delegados, magistratura, procuradores, Ministério Público, né? Por que eu quero fazer uma ênfase? Porque esses concursos normalmente são realizados por fases. E aqui eu quero chamar a atenção. Normalmente a primeira fase é nível de conhecimento. A segunda fase, professor Carlos Arantes, é discursiva, nível de compreensão. E a terceira fase é uma peça, uma defesa. Tá? Advogados vão fazer um concurso público para a prefeitura de determinado local, vai fazer uma peça de defesa. Tá? Vai ser um estudo de caso e assim por diante. Então, eu gostaria que prestasse muita atenção. Quem vai fazer concurso para a área jurídica, você precisa conhecer porque normalmente o princípio, a concepção de Benjamin Bloom é totalmente utilizada nestas fases. Você precisa, passei da primeira fase, fui reprovado na segunda. Os assuntos foram cobrados, os mesmos assuntos foram avaliados, contudo, em níveis diferentes. Você preparou, estudou muito bem para a primeira fase. Papum, né? Informações você está muito bom, mas você não sabe compreender a matéria, você não sabe relacionar, depois você não sabe aplicar. Vai para a prova de juiz e é reprovado na sentença. Vai fazer a prova para advogado e não sabe fazer a defesa, porque não sabe aplicar o conhecimento. Então a gente precisa ver, eu gostaria de chamar a atenção para a área jurídica, porque é muito utilizada a concepção do Benjamin Bloom. No edital você não vai ver falando sobre a concepção de Benjamin Bloom, mas é utilizada. Isto é muito importante. Conhecer os níveis, tá? Discorra sobre, tá? E aí é muito interessante, né? Porque ele pode falar, discorra sobre determinado assunto e ele pode, a avaliação, o examinador, a prova escrita ou oral, pode citar os tópicos. Discorra sobre teoria da conduta, elencando imprudência, imperícia e negligência. Pode ser. O próprio examinador, né, ele pede para você discorrer. Normalmente, pede para você discorrer e você precisa sistematizar. Quando você conhece o assunto, você sabe quais são os tópicos que envolvem esse assunto. Assim sendo, você precisa sistematizar colocando aqueles tópicos. Às vezes, o examinador quer te dar uma ajuda, ele já fala, ó, eu quero que você discorra sobre esse assunto, mas elencando esses tópicos. Ficou melhor para você, tá? Quando isso acontecer, ficou melhor ainda, tá? E como estudar? Eu costumo falar que cada prova tem a alma do concurso, a alma da prova. Então, eu dou uma orientação para que você estude provas anteriores para que você veja como aquele assunto ele é avaliado. A melhor maneira, não só estudar, estuda o assunto nos níveis exigidos e conheça a prova. A prova de um determinado estado para a mesma cargo, função, pode ser diferente para outro estado. Ok? Então, é interessante estudar isso. Incompatibilidade. Eu vou mostrar aqui quais são as incompatibilidades, as incoerências de provas e concursos, né? E aqui está voltado para faculdades e também cursinho. Qual é a incoerência? Incoerência é a incompatibilidade entre o ensino e a avaliação. Então, vamos lá?
O que pode acontecer? Acontece muito isso em escola, de segundo grau, faculdade, e pode acontecer em concurso. O professor dá aula no nível de conhecimento. Então, a aula do professor, a aula pobre, tá? Ele fica ali na frente, sentado, editando a matéria, ou escrevendo no quadro, apresentando o PowerPoint, assim por diante. Então, ele dá a prova no nível de conhecimento. Só que, a prova não, a matéria, a aula, no nível de conhecimento. Mas só quando ele dá a prova, a classe toda se ferra, se quebra. Por quê? Ele dá, por exemplo, um caso concreto. Aí o aluno, ele é um excelente professor, às vezes ele consegue até ensinar bem, mas ele não consegue avaliar. Então, qual é o problema do professor aqui? O problema às vezes não é do aluno. O professor, o senhor deu um caso concreto, eu não soube. O senhor deu a matéria durante 6 meses, eu aprendi a matéria, eu sei citar a matéria, eu sei até escrever sobre a matéria, mas quando me apresentaram um caso concreto, eu não consegui aplicar o meu conhecimento. Então, isso aqui é a incompatibilidade de muitas faculdades. Por que que o aluno estuda 5 anos, às vezes até mais, em uma faculdade e não consegue passar na prova da OAB? Faz curso de direito. É muito comum, porque são vários fatores que eu levo em consideração nos nossos cursos, mas um que eu posso levar em consideração é este, né? O aluno pouco na faculdade, pouco escreve, pouco disserta, pouco aplica, pouco sintetiza, pouco avalia, pouco analisa. Então, ele está acostumado a fazer prova no nível de conhecimento. Quando ele passa para a vida profissional, caso do advogado, ele vai ter que fazer mais 1 ano, 2 anos de cursinho, não para aprender a matéria que ele já aprendeu na faculdade. Ele vai aprender a matéria em outro nível. Então, qual é o problema de muitos professores e, às vezes, cursinho? A pessoa faz um cursinho para se preparar, mas existe uma incompatibilidade entre o cursinho e aquilo que ele vai enfrentar na realidade como prova, ok? Eu conheci uma faculdade muito interessante, que ela é integral do curso de Direito. De manhã, os alunos só veem teoria, e à tarde, eles passam a tarde toda estudando prática. Então, por exemplo, estudou Direito Civil pela manhã, teoria, o professor deu teoria, e à tarde, casos reais, no nível, numa aplicação empresarial. É um curso de Direito com ênfase em Direito Empresarial. Os alunos que saem dali saem preparados para o mercado. Não porque estudaram matéria, é bem provável que outros alunos em outras faculdades estudaram a mesma matéria com a mesma carga horária, contudo, não conseguiram aprender em níveis diferentes. Como o aluno deve estudar? Vai conhecer a prova e saber qual o nível de avaliação e estudar. Então, não adianta apenas estudar o tópico, o assunto, a matéria. O nível. Pessoal, eu estou sendo chato, estou enfatizando, porque esse aqui é o que mais reprova em provas de concurso. Ok? Quantas horas o aluno deve estudar? Não sei. Isso aí depende de muitas pessoas. Claro, quanto mais profundamente você precisa estudar a matéria, mais horas você vai descartar. Eu faço essa pergunta porque esta é uma das perguntas que eu mais ouço. E a pergunta que eu faço não é essa. É qual o nível? Em que nível? E aí sim você vai se dedicar às horas. Ok? Cargo horário do curso. Isso é muito importante. Às vezes, uma matéria, para que você entenda uma determinada matéria, eu dou o exemplo aqui de navegação aérea, que eu atuei na área da aviação e era professor de navegação aérea. Para você entender navegação aérea, nós entendemos que é uma matéria que você não pode apenas conhecer, você tem que aplicar. O piloto, o controlador vai ter que utilizar todos aqueles cálculos. Uma vez eu fui chamado para dar essa matéria em uma determinada escola e o professor, o diretor da escola, me deu 18 aulas, horas para dar o curso. Eu falei, impossível. Eu não consigo ensinar navegação aérea, ninguém aprende navegação aérea em 18 horas, porque você pode até dar uma revisão, uma reciclagem, pode ser, mas o aluno precisa sair do nível de conhecimento. Talvez, no nível de conhecimento, eu conseguiria dar uma aula em 18 horas, talvez, mas compreensão, aplicação simples, que o piloto ou o controlador vai utilizar, é impossível. Então, precisa ver isso aí. E assim nós estamos caminhando para o fim. Técnica de ensino é muito importante. Existe a técnica de ensino, que é estudo de caso.
É uma técnica de ensino. Eu sempre falo que técnicas de ensino são 30 mais ou menos. O aluno, melhor, o professor, muitas vezes se limita à aula expositiva, fica ali na frente falando, falando. E às vezes é insuficiente. Aula expositiva, por si só, somente ela, é impossível o aluno alcançar os demais níveis. O professor tem que trabalhar com estudo de casos síntese, tem um estudo de caso, análise, avaliação, caso concreto. Então, a técnica de ensino é tudo. Repito, o professor fica blá, 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 falando, falando, e chega na prova, dá um estudo de caso. O aluno talvez não tenha aprendido a matéria no nível desejado. E aí, nós estamos caminhando para o final, hein? O que estudar não é o mais importante, mas é importante o nível e como estudar. Ok? Esse assunto é claro que ele é mais amplo e profundo do que aqui nós apresentamos. Para mais informações, nós temos aí os nossos links dos nossos cursos, onde nós vamos aplicar neurociência para que você possa saber usar o seu cérebro. Nós não vamos falar nisso aqui, mas quando eu aprendo uma determinada matéria no nível de conhecimento, eu utilizo o meu cérebro de uma forma. Quando eu vou trabalhar com os outros níveis, eu uso o meu cérebro de forma diferente. Você não pode usar o seu cérebro da mesma forma para aprender em níveis diferentes. Nosso canal, no playlist, eu tenho mais aulas sobre este assunto, também dos nossos cursos para você, seja técnicas de ensino e provas em concurso. Vou deixar aqui abaixo o link para que você possa acessar. E lembrando que o nosso canal, desculpa, o nosso site, nós temos lá também todas as informações sobre os nossos cursos. Professor Calazans, coach educacional. Para mim foi sim um grande prazer tê-los a bordo e espero encontrá-los em outro podcast. Um grande abraço e tudo de bom.